pessoal, beleza? Tudo em ordem aí? Tudo bem? Vamos falar sobre fontes de energia, tá? Um assunto sempre importante para os vestibulares. Lembrando que fontes de energia nós dividimos em fonte de energia renovável, como por exemplo hidrelétricas, eólica, solar, geotérmica. Como nós podemos ter também a chamada fontes não renováveis. As fontes não renováveis temos os combustíveis fósseis, como o petróleo, carvão mineral, gás natural e até o xisto, tá? E também a energia nuclear, não esqueça disso, a energia nuclear é realmente uma fonte não renovável. Muito bem, vamos lá. É importante ressaltar, quando a gente pensa em fontes de energia para o mundo, tá? Então, em relação ao mundo, o que nós vamos perceber? Que o mundo utiliza como matriz energética fontes não renováveis, onde há o predomínio de combustíveis fósseis. Observa que matriz energética significa o todo. Qual a fonte de energia utilizada em maior quantidade no todo, envolvendo o setor industrial, tudo bem? O setor de combustíveis, por exemplo, geração de energia. Quando falamos em relação ao mundo, a matriz elétrica, presta atenção, matriz elétrica, no mundo também predomina combustíveis fósseis. Por quê? Por causa da geração de energia elétrica através de termoelétricas que queimam combustíveis fósseis. Daí o problema do mundo em relação à emissão de gases de efeito estufa. Pois bem, Brasil agora, preste bem atenção que as coisas vão mudar. Quando a gente pensa Brasil, matriz energética, o todo, o Brasil também predomina combustíveis fósseis, fontes não renováveis. Matriz elétrica, somente para geração de energia elétrica. O que nós percebemos? Que o Brasil predomina fontes renováveis. Por quê? Porque os setores que mais geram energia elétrica no Brasil correspondem a hidrelétricas, eólica e biomassa. E hidrelétricas, eólica e biomassa são fontes renováveis. Olha que coisa importante. Professor, o que é biomassa? Biomassa é toda a matéria orgânica renovável utilizada como fonte de energia. Por exemplo, podemos queimar o bagaço da cana na geração de energia, na cogeração em usinas sucroalcooleiras, e usinas de açúcar e álcool. A região de Ribeirão Preto é muito forte nesse setor aí, na geração de energia. Beleza, então? Bom, então ficou muito bem claro o que é matriz energética e o que é matriz elétrica. Muito bem. Quando a gente pensa Brasil agora, vamos lá, energia elétrica. Então, energia elétrica, principalmente no Brasil, são o quê? São centrais hidrelétricas, as famosas usinas hidrelétricas. Tá? É uma fonte renovável, limpa. Complicado. Por quê? É complicado dizer limpa. Por causa do reservatório que causa grandes impactos socioambientais. A inundação de áreas de vegetação, deslocamento de população, né? Inundação de terras indígenas. Então, limpa fica meio esquisito, porque ela tem, né, seus impactos socioambientais. Beleza? Mas a hidrelétrica é viável por quê? Porque ela é barata, não há o custo da água. Tá? Então, um megawatt é um preço baixo, né? O alto custo é na construção dela. A bacia amazônica é a que apresenta o maior potencial hidrelétrico para ser aproveitado do país. Já a bacia do Paraná apresenta o maior potencial hidrelétrico aproveitado do país. É aqui no Centro-Sul que encontramos a bacia do Paraná, que encontramos, por exemplo, a usina hidrelétrica binacional de Itaipu, né, gigantesca na produção de energia elétrica. Tudo bem essa diferença? Isso é muito importante. Tá? Outra coisa, pessoal, que nós temos que pensar. Existe a hidrelétrica de reservatório, tá? A hidrelétrica de reservatório, o ponto positivo é que tem água no reservatório para manter a produção de energia no período de estiagem, no período da seca. Exemplo, o clima tropical, verão chuvoso e inverno seco. Qual o lado negativo? É o impacto socioambiental das inundações.
Então foi criado o quê? As hidrelétricas, foram criadas as hidrelétricas fio d'água. Qual a importância delas? Sem reservatório, utilizando somente o volume do rio. Então o aspecto positivo é não ter reservatório. Então o impacto socioambiental é mínimo. Qual o lado negativo? Justamente por não ter reservatório, ela é mais suscetível aos períodos de cheia e vazante, que corresponde à estiagem, à falta de chuva. Então, durante a cheia, o rio tem um volume alto, gerando muita energia elétrica. Quando chega o período da estiagem, que é o período da vazante, diminui o volume do rio, diminui a produção de energia. Então, as hidrelétricas fio d'água, elas apresentam grandes oscilações na geração de energia, não é? O máximo da energia durante a época das cheias, chuva no Brasil tropical, verão, e mínima energia durante o inverno, estiagem, tempo seco, tá? Então isso é muito importante, a hidrelétrica de reservatório e a hidrelétrica fio d'água, por exemplo. Legal? Então, essa é a característica voltada aí que você tem que ter a noção das hidrelétricas do Brasil. Quando a gente pensa a seguir, energia, por exemplo, eólica, vantagem muito grande. Ela é uma fonte renovável, é uma fonte limpa, não é? Tem seus impactos ambientais? Tem. O ruído é um problema muito sério, não é? Não posso construir as turbinas eólicas em áreas de rota de migração de aves, pois o choque das aves com as pás, essas aves acabam morrendo, por exemplo. Então tem esses impactos. Mas ela é uma fonte limpa, é uma fonte renovável. No Brasil, aonde está o grande potencial? No Nordeste, devido aos ventos alísios, e no Rio Grande do Sul, devido ao vento minuano. São as duas áreas que apresentam aí maior concentração de ventos. Depois vem a energia da biomassa, né? A biomassa é toda essa matéria orgânica renovável que eu posso queimar para gerar energia, né? Nós queimamos, por exemplo, o bagaço da cana. Então o Brasil tem um grande potencial de biomassa na geração de energia, né? Eu posso utilizar carvão vegetal para queimar, eu posso utilizar madeira, eu posso utilizar o bagaço da cana. Então isso faz com que o Brasil tenha um grande potencial, principalmente nas usinas de açúcar e álcool, chamada cogeração de energia com o bagaço da cana. Beleza? Depois, pessoal, vem as termoelétricas. Poxa, termoelétricas, pessoal, né? Vantagem da termoelétrica, eu posso construir ela rapidamente e ela é fundamental para o período de estiagem e para crises hídricas, né? Eu aciono, eu queimo combustíveis fósseis, eu queimo biomassa, estou gerando energia. Qual o lado negativo? Emissão de gases de efeito estufa. Esse é o grande problema das termoelétricas. São emissoras de gases de efeito estufa, problema da emissão de gases, né, que pode levar a chuva ácida também, certo? Agora, por que o Brasil tem uma grande quantidade de termoelétricas? Justamente pela questão do predomínio do clima tropical, verão chuvoso, inverno seco. Então, no Brasil, os nossos rios são de regime pluvial tropical. O que quer dizer isso? Os rios, a época das cheias corresponde à época das chuvas, porém concentrada somente no verão. E quando chega o inverno, é seco, estiagem. Diminui o volume do reservatório das hidrelétricas, gera menos energia as hidrelétricas. Qual a solução do país? Liga, aciona as termoelétricas para compensar aí a geração de energia. Então isso é um assunto muito importante para o vestibular, para você pensar. Tudo bem isso? O Brasil também tem usinas nucleares, gera muita pouca energia no Brasil, né? Como vocês percebem aí na própria tabela, aí, no gráfico que mostra sobre isso, a geração de energia, é muito pouco o Brasil. Porém, ela é importante para o Rio de Janeiro, a usina nuclear. Tá? O Rio de Janeiro aí depende praticamente 30% da energia vindo das centrais nucleares. Angra 1, inaugurado em 85, Angra 2, inaugurado em 2001, certo? E Angra 3 em construção, né? E não se sabe ainda quando que vai ficar pronta. Essas usinas nucleares do Rio de Janeiro estão localizadas em Angra dos Reis, na praia de Itaorna, tá? No Rio de Janeiro. Beleza? Depois nós temos a energia solar, que cresce muito no Brasil, a energia solar, uma fonte limpa e uma fonte
renovável também. Então ela é vantajosa, né, pessoal? Tem impacto ambiental? Tem. A poluição visual, a ocupação do espaço, né, para a instalação das fazendas solares, por exemplo, né? Mas é muito viável. O alto custo ainda disso, né? Isso é um problema, o alto custo na geração dessa energia, isso também é um fator negativo, né? Mas é um fator positivo, a energia eólica solar. O Brasil tem potencial, gigantesco potencial do Brasil, né? Principalmente aonde o potencial? No Nordeste, destacando o sertão nordestino, clima semiárido, não há nebulosidade, né? Não chove. Mas também em áreas, né, do restante do Nordeste, do Centro-Oeste e áreas do Sudeste, onde tem clima tropical típico, tá? Então a principal área na geradora de energia solar no Brasil. Professor, mas não, e a Amazônia? Ela é cortada pelo Equador, né? Região ali que recebe luminosidade igualmente, né, durante todo o ano, independe das estações do ano e tal. O problema da Amazônia, pessoal, é o clima equatorial. Chove muito. Se chove muito, há uma intensa nebulosidade. E essas nuvens acabam diminuindo o potencial, né, da energia solar. Por isso que é menor do que a área do sertão nordestino. Tudo bem? Então isso é fundamental. O Brasil também tem pesquisas na área da onde? Ondomotriz, né, o movimento das ondas. Né? Nós temos uma pesquisa muito importante ali na região de Fortaleza, Ceará, na questão da produção de energia ondomotriz. Ainda é uma área de protótipo, né? Mas o Brasil tem um grande potencial. Haja visto o nosso litoral com mais de 7.300 quilômetros de extensão, então é uma ondomotriz. E também temos a possibilidade de pesquisa da maré motriz, né? A criação de reservatórios junto ao litoral, junto à área marítima. A maré sobe, né, enche o reservatório e aí esse reservatório fica abastecendo as turbinas, gerando energia. Isso nós chamamos de energia de maré motriz. Então você vê que o Brasil tem um grande potencial, né? E em relação ao aquecimento global, se compararmos com o mundo, o Brasil está na frente, porque o mundo queima combustíveis fósseis em termoelétricas, carvão mineral, gás natural, e o Brasil em energia não. O Brasil tem principalmente fontes renováveis, né, e com características um pouco mais limpas, né, nesse contexto aí. Professor, então qual a emissão de gases de efeito estufa vindo do Brasil? É o problema do uso da terra através do quê? Do desmatamento, da queimada e da própria agropecuária, né? Então o desmatamento, a queimada, a emissão de carbono para a atmosfera, infelizmente a degradação dos nossos biomas, principalmente o Cerrado, o Amazônico, o Pantanal, né, em 2019, 2020, uma situação catastrófica, e a agropecuária, através da criação de bovinos, que libera metano através da eructação, né, o famoso arroto, né, do bovino, né, ele libera metano pela boca e pelas narinas, né, porque ele é um animal ruminante, legal? Então, trabalhe isso de biologia, por favor. E a própria agricultura, né? A agricultura, principalmente aí na área de fertilizantes, com a liberação de óxido nitroso, também participa do aquecimento global. Tudo bem, então, pessoal? Esse passeio sobre as fontes de energia no Brasil, lembrando que é matriz energética como um todo e matriz elétrica somente na produção de energia elétrica. Não se esqueça dessa diferença que é tão importante. Legal? Um abraço, pessoal. Até mais. Geografia salvando vagas. E quando não salva, ela não atrapalha a sua vaga no vestibular. Grande abraço, pessoal. Até mais.